Olá, meu nome é Otávio, sou estudante da Unifam de Feira de Santana e no presente vídeo, ladeado com os meus colegas Pedro, Victor e Fernanda, traremos aqui breves ilações acerca da propriedade e os seus consectários. Deste modo, cabe a mim trazer ponderações acerca do conceito de propriedade. O que é entendido como propriedade? Deste modo, a propriedade encontra respaldo, a priori, na Constituição Federal, que estabelece seu rol de direitos fundamentais elencados no artigo 5º, o direito à propriedade. Nesse sentido, existem alguns conceitos acerca da definição de propriedade. Registre-se, por oportuno, que há alguns divergentes, mas, em suma, a corrente majoritária na esteira doutrinária é uníssona no sentido de que a propriedade nada mais é do que a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e reivindicá-la de quem injustamente a detenha, nos termos do artigo 1228 do Código Civil. Ademais, a propriedade presume-se plena e exclusiva, salvo em contrário. Conseguindo-se que, conforme preceitua o renomado jurista Flávio Tartucci, a propriedade sempre deve atender a uma função social, em prol da coletividade. Nesse diapasão, registre-se que, em que pese a propriedade seja um direito fundamental, cumpre destacar que não estamos diante de um direito absoluto. Isto porque a própria Constituição Federal estabelece baluartes ao exercício de tal direito de propriedade. Cumpre aclarar que, conforme o artigo 182, parágrafo 2º da Constituição Federal, a propriedade urbana, por exemplo, cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais, de ordenação da cidade que são expressas no plano diretor. Nessa linha, cumpre memorar que o plano diretor ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Outro sim é ser disso que também há requisitos que devem ser observados pelas propriedades rurais quanto ao atendimento do citado princípio da função social, que são especificados no artigo 186 também da nossa Carta Magna. Dentre eles, cite-se o aproveitamento racional e adequado da propriedade, bem como a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis. Lá do outro, além da função social, a codificação privada vigente consagra a função socioambiental da propriedade como requisito imprescindível para o devido exercício desse direito. Nesse interim, o parágrafo 1º do artigo 1228 é categórico ao afirmar que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a fauna, a flora, as belezas naturais e etc. Assim, cumpre trazer à baila, por exemplo, que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem entendido, como exemplo de aplicação do princípio da função socioambiental, que o novo proprietário de um imóvel, por exemplo, ele é obrigado a fazer sua recuperação ambiental, mesmo não sendo causador dos danos, o que nos remonta ao entendimento de que tal função consagra-se como uma obrigação proprio terreno, conforme dispõe a súmula 623 do Tribunal da Cidadania. De mais a mais, importante memorar que o antigo Código Civil de 1916 tratava a propriedade como um direito absoluto, posto que, se observado a antiga redação do artigo revogado, este tratava a propriedade como um direito e não como uma faculdade, como dispõe a atual redação. Perceba, deste modo, como apenas uma palavra traz toda uma diferença. Repise-se que cuida-se de um direito que odiernamente poderá ser relativizado. Deste modo, cumpre destacar que perde-se a propriedade, por exemplo, por abandono ou até mesmo por desapropriação, nos termos do artigo 1275 do Código Civil, que traz exemplos da perda da propriedade.
por derradeiro, cumpre trazer a lume o meio pelo qual o direito de propriedade é assegurado em juízo. Isto é, estamos falando aqui das ações petitórias, né, que possuem o escopo de resguardar, né, de defender a propriedade. Feito tais considerações iniciais, passarei a palavra aos meus colegas, que também trarão pontos relevantes para essa discussão no que tange à propriedade. Bom, prezados, meu nome é Pedro, eu sou estudante de Direito do 5º semestre da Faculdade Nobre e eu e meu grupo ficamos incumbidos de tratar um pouco sobre propriedade. Bom, eu irei discorrer um pouco sobre os elementos constitutivos da propriedade e as espécies de propriedade. Bom, primeiro tratando dos elementos constitutivos da propriedade, estes se encontram divididos em 4 elementos, que eu vou discorrer de forma gradual. O primeiro deles seria o ius utent, que é o direito que o titular tem, que o proprietário tem, a usar da coisa, a usar a coisa, a usar o bem ao qual é o proprietário. E aqui eu vou abrir para um exemplo que fica muito mais fácil a visualização. Você que seria um proprietário de uma casa, por exemplo, você tem um direito nessa casa a fazer um churrasco com música, a usar da sua casa para isso como proprietário. Porém, deve-se observar as restrições legais e o bem-estar da coletividade. Ou seja, você não pode estar com som alto num período de tempo ao qual não seja mais permitido legalmente, que estaria atrapalhando o bem-estar da coletividade. Bom, como segundo elemento constitutivo, eu vou entrar agora no ius fruendi, que é o direito à percepção de frutos, a gozar dos frutos a qual aquela propriedade te traz. Ou seja, você que é um proprietário de uma loja de roupas, de um bar, de uma lanchonete, você tem o direito a gozar daqueles frutos como proprietário. É um direito seu que vem com aquela propriedade. Você tem o direito a gozar daqueles frutos econômicos que aquela propriedade pode te dar. Bom, como terceiro elemento constitutivo, eu trago aqui o ius habutent, que é o direito a dispor da coisa. E esse é um elemento constitutivo bastante interessante, que ele seria como, por exemplo, você tem um veículo, um carro, uma moto, e você quer pegar um financiamento. Bom, você tem o direito, nesse financiamento, de dispor do seu veículo como garantia, porque você é o proprietário daquele veículo, você tem o direito de dar aquele veículo como garantia. Bom, como quarto elemento constitutivo, se tem um reivindicatio, que seria o direito que o proprietário tem de mover uma ação para reaver uma propriedade que esteja em mãos de outrem de forma injusta. Ou seja, se é o proprietário e a sua propriedade, o seu bem, está de forma injusta em mão de outrem, você tem o direito de mover uma ação reivindicatória. Agora, essa ação reivindicatória ela só pode ser movida se estiver no prazo legal fixado. Ou seja, você tem um prazo legal para reivindicar aquele bem, aquela propriedade, porque a propriedade ela não é absoluta. Bom, tratado dos 4 elementos constitutivos, vamos tratar um pouco sobre as espécies de propriedade e vou abrir logo com uma propriedade plena, porque ela reúne exatamente os 4 elementos constitutivos citados no proprietário, que seria o direito de gozar, o direito de usar, o direito de reaver e o direito de dispor da coisa. Tudo no proprietário. Ele tem todo o direito sobre aquela propriedade. Bom, essa seria a primeira espécie, que reúne todos os elementos constitutivos. A segunda espécie já seria a propriedade limitada, que essa, para se dá um pouco diferente da propriedade plena, porque alguns elementos constitutivos anteriormente citados podem se encontrar em mão de outrem. E para ficar mais claro aqui, se dá exemplos como hipoteca, usufruto, como por exemplo quando um proprietário vai alocar alguma propriedade e o locador vai fazer o uso daquela propriedade. Perceba que o proprietário continua sendo proprietário daquela propriedade, mas ele tem uma propriedade limitada, porque, por exemplo, a pessoa que vai locar o imóvel, o bem, ele vai ter o direito, por exemplo, de residir naquele imóvel, enquanto o proprietário não. Ele vai ter uma propriedade limitada, porque alguns elementos constitutivos se encontram em mão de outra, se encontram na mão de um terceiro.
de forma estabelecida. Isso se dá por um nome, por uma denominação que se chama o nu proprietário, ao qual está despido de certos direitos dessa propriedade, mas ao qual detém aquela propriedade. Bom, como o outro elemento das espécies da propriedade, se dá a propriedade perpétua, que seria a propriedade por tempo indeterminado. Você é proprietário daquele bem a qualquer tempo, desde que não seja reivindicado aquele bem por meio de ação, ou você, como proprietário do bem, queira dispor dele. Ou seja, você é proprietário do bem e sempre vai ser proprietário do bem a qualquer tempo, mesmo que não faça uso desse bem. Agora, existem umas ressalvas que é alguma ação que possa reaver aquele bem de você, ou você, como proprietário, dispor daquele bem para alguém por meio de venda ou por meio de doação, e aí sim não será mais o proprietário daquele bem. Mas, no geral, por via de regra, você será o proprietário do bem a qualquer tempo, podendo perdê-lo por meio de ação, porque a propriedade não é absoluta. Bom, tratado sobre os temas que eu queria destacar, eu vou passar a palavra agora à Fernanda, uma das integrantes do nosso grupo, para ela seguir com as espécies de propriedade, a qual ela vai tratar um pouco sobre a propriedade resolúvel. Olá, me chamo Maria Fernanda e no presente vídeo irei discorrer acerca do tema propriedade resolúvel. Bom, oportuno se torna dizer que propriedade resolúvel encontra-se no seu próprio título constitutivo uma razão para sua extinção, ou seja, as partes estabelecem no contrato uma condição resolutiva. Trocando em miúdos, a referida citada é uma situação jurídica que se dá quando o título aquisitivo do bem imóvel ou do bem imóvel está subordinado a uma condição resolutiva ou um advento de termo. Ou seja, a propriedade deixa de ser plena e passa a ser limitada. Clovis Belivacqua diz que propriedade resolúvel ou revogável é aquele que, no próprio título de sua Constituição, encerra o princípio que a tem de extinguir, realizada a condição resolutória ou vindo o termo extintivo, seja por força da declaração de vontade ou por determinação da lei. À guisa de exemplo, podemos trazer a lume o caso da retrovenda, que no seu artigo 505 do Código Civil diz que o vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de 3 anos de decadência. Então, cumpre obtemperar, todavia, que essa data pode ser estabelecida pelas partes. Uma cláusula incerta nos contratos mediante a qual defere-se o vendedor em prazo não superior a 3 anos. Direito de readquirir a coisa, entretanto, em termo áquo, sem o exercício da ação, a propriedade passa a ser perpétua. A propriedade resolúvel divide-se em duas, que são a causa originária e a causa superveniente. A causa originária diz que quando a sua causa extintiva constar do próprio título aquisitivo, neste caso o titular já adquire a coisa sabendo que ela irá se extinguir, pois a sua causa extintiva consta do título. E nesse caso não há terceiro de boa-fé. O artigo 1359 do Código Civil deixa bem claro a respeito que, resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entende-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. E já a causa superveniente é uma resolúvel a propriedade passível de ser extinta ou por força de uma condição, que essas condições são evento acidental, futuro e incerto, e pelo termo, que é um evento acidental do negócio jurídico futuro e certo. E, finalmente, da causa do superveniente, é juridicamente apta a pôr fim ao direito de propriedade. E, então, isso tudo para dizer que a propriedade, a causa superveniente, é aquela que não se conhece
na origem. Vai se conhecer depois. E temos também a propriedade perpétua, que a propriedade perpétua é aquela que tem duração ilimitada, ou seja, não possui um termo final, e só se extingue caso ocorra uma situação geradora de um benefício a outrem. Benefício este que deve ser entendido como um ato aquisitivo ou então em face de lei. Um exemplo disso é se houver uma invasão. Houve uma invasão e o invasor possuiu o imóvel pelo prazo suficiente para usucapi-lo. Ou seja, vai variar de acordo com a modalidade. Mas aí haverá uma situação, vamos dizer assim, uma nova situação geradora de um direito que concorre em benefício de outrem. Então, sendo este um ato de aquisição, que no caso é a prescrição aquisitiva. Tudo isso para dizer que não é a inércia do titular, por si só, que leva à perda da propriedade, mas sim a inércia associada à ação de um terceiro. Bom, encerro aqui as minhas palavras e passarei a fala agora para o nosso colega Vitor, que falará sobre propriedade aparente. Bom, colegas, agora falarei um pouco sobre propriedade aparente, né? E o que é basicamente a propriedade aparente? É toda situação em que uma pessoa ocupa um imóvel como se seu proprietário fosse. Só que ele aparenta ser dono de direito, mas não é, sendo apenas dono de fato, né? Ele demonstra a terceiros que possui a propriedade do imóvel e até mesmo acredita que seja, até porque ele adquiriu um imóvel, né, com a boa fé, acreditando que aquele terceiro que repassou ali a documentação possuía de fato a propriedade. Então, ocorre de fato o uso do imóvel. Porém, juridicamente, a pessoa ela não detém nenhum documento oficial que comprove que seja por direito dono do imóvel. E nós sabemos que, apesar de existir ali, né, um título oneroso e o elemento subjetivo, que é a boa-fé, para que a propriedade, né, para se ter a propriedade de direito, precisa que o indivíduo ele tenha um título que seja juridicamente aceito como título de propriedade imobiliária. E aí nós citaríamos, por exemplo, a escritura pública, a matrícula, enfim. E nesse caso, o indivíduo ele não possui. Essa propriedade aparente, ela caracteriza-se por duas situações essenciais, né? Que é a boa-fé e o princípio do erro comum. A pessoa que tem a propriedade, ela acredita firmemente que é proprietário do imóvel e leva então os outros a cometerem um erro comum, né? As pessoas acreditam que essa propriedade ela seja de fato válida. Então nós temos aí duas características da propriedade aparente. E bom, quais seriam os casos em que a pessoa ela possui a propriedade aparente? Quando, por exemplo, ela tem um contrato particular, né, de compra e venda de determinado imóvel, né, quando ela realizou ali, por exemplo, um contrato de gaveta, né, aquele também que possui apenas o recibo, né, da compra e venda do imóvel. Então, esses são alguns casos em que a propriedade ela é dita como aparente. E agora, finalizando